É difícil dizer que tem uma mediunidade que é mais importante do que as outras, mas tem uma que quase todo mundo esquece. E quando a gente entra no espiritismo, a gente já quer saber logo qual que é a nossa mediunidade. Se é psicografia, incorporação, cura, entre outras aí que a gente já conhece. Só que tem uma que vem antes disso tudo e que muitas pessoas simplesmente não prestam atenção nela. Você quer saber qual é? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e a gente vai entender o porquê sem essa mediunidade tão importante, nenhuma outra vai funcionar direito. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou espírita e a minha missão aqui é caminhar contigo rumo à nossa evolução espiritual, rumo à nossa reforma íntima. Se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo sobre o espiritismo, mas não só sobre isso, porque o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Então tudo que eu falar aqui não se aplica somente à sua vida religiosa, mas também à sua vida cotidiana, porque o objetivo do espiritismo é fazer com que você evolua moralmente. Mas vamos para o assunto principal. Eu participo de um centro espírita há mais de 10 anos. E eu já vi muita coisa acontecer lá dentro, seja por parte dos médiuns ou dos próprios pacientes. E foi justamente observando tudo isso que eu resolvi criar esse canal, para juntar um pouquinho de conhecimento com um pouquinho de experiência. E muita gente entra no espiritismo em busca do fenômeno. E isso é algo que eu já comentei aqui nesse canal, nesse vídeo aqui que vai aparecer no card aqui em cima. Mas a mediunidade no espiritismo é algo que é muito mais profundo. E inclusive Kardec, no livro dos médiuns, aqui olha só, no item 185, ele fala sobre um pouco das mediunidades especiais. E nesse item, ele afirma que 2 médiuns com a mesma mediunidade podem manifestá-la de formas completamente diferentes. E ele até dá um exemplo muito interessante, que ele fala de um músico experiente, que somente com detalhes, pequenos detalhes do som, ele consegue diferenciar 2 instrumentos que, aos ouvidos de pessoas comuns, seriam praticamente iguais. Então, com esse exemplo, a pergunta principal não é qual é a sua mediunidade. A pergunta principal é como você vive a sua mediunidade e como você deixa ela mais saudável possível, como você nutre essa mediunidade ao longo dos seus dias. E isso se conecta diretamente com outro livro que eu trouxe aqui, que é o Seara dos Médiuns, que é Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem um capítulo aqui que ele fala assim, ó, essas outras mediunidades, onde Emmanuel fala de algumas mediunidades que são tão importantes, mas que ninguém lembra delas. E no livro, Emmanuel trata elas como essenciais, não como secundárias. Aí vem a pergunta, por que todo mundo corre atrás da psicografia, da incorporação, mas esquecem de mediunidades tão importantes e tão essenciais que até o Emmanuel escreveu lá no livro? Ele fala que são basicamente essas mediunidades esquecidas que sustentam todas as outras. Se existe e é tão básico e tão importante, por que ela não é tão comentada? E mais, exatamente, quais são essas mediunidades? Antes da gente discutir sobre isso, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque como eu sempre digo, fazer vídeo pro YouTube é muito difícil, gente. São várias barreiras que a gente precisa passar na nossa vida. Às vezes, tem pessoas que chegam no centro espírita totalmente perdidas. Os problemas são tão grandes na cabeça delas que elas nem conseguem pensar direito. E tudo que elas precisam naquele momento é um pouco de atenção, um pouco de acolhimento, escutar um pouco dos problemas que elas estão passando. E muitas vezes, essa atenção, ela é muito mais importante do que um trabalho mediúnico, que às vezes o médium nem tem tanto contato assim com a pessoa que está sendo atendida no momento. E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Como eu falei, gente, são 10 anos de centro espírita já. Eu sei que tem gente que tem muito mais, né? Mas, pô, 10 anos é um pouco considerável, né? E eu já vi muitas pessoas chegarem quebradas por dentro, com muitos problemas, somente com acolhimento, somente com aquele tratamento inicial, elas já mudam completamente. Elas abrem um sorriso que não tinha anteriormente, o olhar delas mudam, ficam com um brilho mais iluminado, e a gente vê isso acontecendo na prática. E é justamente isso que Emmanuel fala nesse capítulo no Seara dos Médiuns. E ele faz umas comparações assim que são muito traumáticas. Até quando eu li a primeira vez, eu até fiquei um pouco impactado, porque eu mordi a isca legal, gente. Então eu separei aqui algumas para falar para vocês. Ele fala assim, ó, você fala bonito no público, mas não fala com paciência para as pessoas que estão na sua casa. E isso acontece todo dia, né? Com as pessoas da nossa casa, nós temos menos paciência, porque a gente acha que eles já nos conhecem por muito tempo, então eles sabem como a gente vai reagir, como a gente não vai reagir, e a gente espera muito mais deles. Só que a gente esquece que são nossos irmãos também. Embora sejam nossas famílias, a gente sabe que somos todos filhos de Deus, somos todos buscando a nossa evolução espiritual. É difícil pra todo mundo, não é só pra você que é difícil, não é só pra mim que é difícil. É difícil pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra minha esposa, pra
todo mundo é difícil, gente. E a gente esquece disso. Só olha pra dentro da gente. Emmanuel também fala assim: você doutrina espíritos sofredores, mas ignora os seus familiares sofredores. Isso é comum, isso não são só os familiares, nossos amigos também. Às vezes a gente olha para eles, vê que estão tristes, vê que estão um pouco mais para baixo. A gente pergunta: e aí, cara, tá tudo bem? Eles falam: não, tá tudo bem sim. E a gente deixa pra lá, esquece. Cumprimos o nosso papel perguntando se estava bem. Como ele não quis se abrir, então não é mais problema meu. Bom, é difícil você também ter essa abertura, né? Você saber como falar com aquela pessoa que tá passando por algum problema. Mas a gente tem que tentar. E a gente precisa lembrar que se estamos encarnados juntos, é por algum motivo. É porque no passado fizemos alguma coisa de ruim, ou não, né? Mas precisamos reaver esses débitos todos do passado juntos novamente. Você faz psicografias, mas não dá um exemplo na vida real. Eu lembro sempre de uma palestra que eu tava assistindo do Haroldo, que ele disse que tava no carro dirigindo e alguém fechou ele. Aí quando ele ia abrir a porta para poder xingar, falar umas palavras agressivas para aquela pessoa que acabou de fechá-lo, a filha dele respondeu assim: ô pai, e se essa pessoa que você vai xingar assiste as suas palestras? Olha que grande ensinamento, né? Que uma criança passou pro pai. Quando eu penso no Haroldo, eu penso num espírito já quase evoluído, né? Mas mesmo assim a gente vê que é difícil para todo mundo. Ali naquele momento ele precisou de um estalo para lembrar que está em evolução, que precisa amar o espírito amigo também. Então, gente, é difícil para todo mundo. A gente precisa dar o nosso exemplo no nosso dia a dia. A conclusão de tudo isso que o Emmanuel fala é que não adianta a gente ter faculdades mediúnicas que são extremamente extraordinárias se nós não vivermos com verdade aquela mediunidade na nossa vida comum, da vida cotidiana. E Emmanuel lista essas mediunidades esquecidas. É o serviço, é a paciência, a lealdade, a humildade, a correção moral, entre outras. Ele chama isso de outras mediunidades. Mas são outras mediunidades porque não são as mais famosas, mas são as mais importantes. Mas somente praticando essas mediunidades é que nós nos tornamos um espírito de luz. Não são os fenômenos que nos fazem evoluir. É o nosso caráter, é a caridade que a gente pratica diariamente. E é claro que eu não estou falando que psicografia, incorporação, cura espiritual não são importantes. É claro que são importantes, mas cada um tem o seu lugar. E sem disciplina, sem caridade, sem evolução moral, nenhuma outra mediunidade funciona corretamente. Isso já é estudado amplamente na literatura espírita. Inclusive no livro dos médiuns, Kardec pergunta qual o perfil perfeito para um médium. E a resposta é aquele que se deixa enganar menos pelos espíritos obsessores. E como que a gente se deixa enganar menos? A partir da evolução moral. E ser bom é prática, é sendo bom todo dia, é fazendo a caridade todo dia que a gente vai chegar lá. Mas tem uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas, e é por isso que eu tô aqui tentando gravar esse vídeo para você, para deixar o espiritismo um pouco mais claro. Você não pode buscar a mediunidade somente por causa do fenômeno. Isso pode até fazer mal para você espiritualmente. E eu explico um pouco mais sobre o risco dessa busca pelo fenômeno aqui nesse vídeo, olha só. Aqui eu discuto um pouco mais sobre isso do fenômeno e também eu dou 5 sinais para você descobrir se você é médium ou não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal, porque eu vou fazer muito mais vídeos sobre a doutrina espírita e eu gostaria muito de ter você aqui ao meu lado. Valeu!